Olá, olá, povo de Deus. Nós estamos aqui, né, para falar um pouco sobre a nossa Arraial da Família, onde houve muitas perguntas e muitas dúvidas sobre essa festa que nós iremos fazer, né, e todo ano é feito pela nossa igreja. Então, o Arraial da Família é um momento onde a gente vai celebrar juntos, né, a nossa unidade, a nossa comunhão. A gente vai aproveitar dessas deliciosas comidas típicas que existem, né, nessa época do ano. E vai estar se alegrando em família, vivendo momentos de muita alegria, de brincadeiras, né? E hoje, de uma forma muito especial, né? Nós estaremos promovendo essa festa e todas as barraquinhas que vão estar lá, elas vão estar em prol da nossa construção do templo. Então, o nosso Arraial da Família esse ano tem um sabor todo especial, além de ser o nosso primeiro arraiá que nós fazemos só a comunidade, né, da Paróquia Esperança. Geralmente era feito com toda a diocese, todo mundo junto, um tempo muito bom também para a gente rever outros irmãos, bater um papo bom. Porém, esse ano nós estaremos fazendo só com a nossa comunidade e vai ser um momento muito legal, muito festivo. Creio muito nisso. E houve muitas. Como existem pessoas que vieram de outras denominações para cá, para a igreja episcopal, né? Então, houve dúvidas, né, louváveis na vida de alguns, no coração de alguns. E, claro, tudo aquilo que incomoda, tudo aquilo que traz dúvida, a gente precisa colocar para fora. Mas eu quero iniciar para vocês lendo um salmo, né? O Salmo 150, que diz assim: Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem no seu poderoso firmamento, louvem pelos seus feitos poderosos, louvem no segundo a imensidão de sua grandeza, louvem-no ao som de trombetas, louvem com lira e harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos e cordas com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes, tudo que tem vida louve ao Senhor, aleluia. Então, nessa época não existiam outros tipos de ritmos, mas com certeza, se tivesse, dariam louvem ao Senhor com o forró, louvem ao Senhor com o chachado, louvem ao Senhor com o samba. Tudo que a gente precisa fazer é louvando a Deus. E aí são essas indignações e essas questões e muitas perguntas que chegam à nossa cabeça, porque a gente sempre tem aquela questão de que quando a Bíblia fala de dançar, a Bíblia fala de dançar para louvar a Deus. Ela não fala de dançar para você celebrar, para você brincar, para você curtir, para você se divertir com amigos e familiares. Ela sempre coloca a dança e o louvor para o Senhor. Então, por conta disso, a gente tem muito preso a nós que a gente não pode cantar uma música que não seja para louvar a Deus e que a gente não pode dançar uma música que não seja para louvar a Deus. No meu entendimento, eu acredito que tudo que foi registrado na Bíblia é para a nossa regra de vida e fé, né? É palavra de Deus para nós, é o que nos ensina como viver em terra, né? A vontade de Deus, né? A gente vai ver que nos 4 evangelhos são ensinados para a gente como Jesus viveu com tanta leveza, com tanto amor, com tanta alegria e também nos momentos exatos e certos com irritação e até com ira. Então, Jesus ele foi tão humano quanto nós e eu creio que Jesus também foi uma pessoa muito alegre. Então, quando a gente vai olhar, né, as festas que são faladas, às vezes que são dançadas, a gente vai ver, por exemplo, Davi dançando quando conseguiu levar a arca para Jerusalém. A gente vai ver Miriam, né, cantando e dançando quando atravessou o Mar Vermelho, né? E a gente vai ver lá em Jeremias, ele falando assim, no fim dos tempos, quando Deus restaurar o seu povo, eles dançarão de alegria, né? Jeremias 31, 13, 14. Então, geralmente a gente vai vendo essas questões e aí a gente vai dizendo, se fosse para dançar outros ritmos ou se fosse para celebrar de alguma outra forma, a Bíblia também falaria sobre isso. Eu acredito que não, porque na verdade a Bíblia é um livro que nos instrui a viver em adoração e louvor a Deus e existem coisas que são pontuais que eles querem que o povo viva. Em primeiro lugar, os 4 evangelhos não foi lido para que eu e você, para que a gente aprendesse, né? Sobre ele, porque quando escrito, ninguém nem nunca imaginou que eles chegariam até nós. Mas foi escrito para que ensinassem aos seus filhos, netos e as pessoas que estavam ali, judeus, se convertendo a Cristo, a conhecer melhor esse Jesus e a viver de uma forma mais acertada daquilo que ele queria.
Todos nós somos santos porque vivemos uma vida separada para Deus, queremos viver uma vida em santidade para o Senhor até que Ele volte. Por isso somos chamados santos, por isso somos chamados separados para Jesus. E eu acredito que não era importante para essas pessoas pontuarem como a gente poderia ou deveria dançar num carnaval, ou como a gente deveria ou poderia dançar numa festa de celebração de aniversário, porque isso já era parte da rotina das pessoas. E o que eles trazem agora é como isso deve ser feito, como nós devemos viver a nossa vida com o coração sempre voltado para o Senhor. Lá em Marcos 12:30 diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Ou seja, o Senhor, ele está em primeiro lugar em todas as coisas na nossa vida, mas isso não nos impede de trabalhar e de obedecer aos nossos patrões, isso não nos impede de comer o que nós gostamos, de vestir o que nós gostamos, de acordo com aquilo que o Senhor aprova, né? A gente não vai usar uma roupa transparente, decotada, não vai andar por aí seminua. Até porque quando nós conhecemos a Cristo, quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, nós nos transformamos, somos adotados e nos transformamos filhos de Deus, temos a identidade de Deus. E quem é que tem a identidade de Deus que vai buscar coisas mundanas? Quem tem a identidade de Deus vive aquilo que Deus quer para cada um de nós. Em Mateus 6:21 diz: aonde está o teu tesouro, ali também está o teu coração. Então, o teu coração, né, ele está direcionado aonde os teus olhos, né, estão vendo, aquilo que você deseja, aquilo que você almeja, aquilo que você quer chegar. Então, se o seu coração, se o seu tesouro é o reino de Deus, se o seu tesouro é cada dia mais ser parecido com Jesus, é aí que vai estar teu coração, meu irmão e minha irmã. E é isso que importa para Deus. Em 1 Coríntios 6:12 diz assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? E isso a gente vai falar sobre ambientes, né? Porque muitas vezes o que são as perguntas que foram questionadas? Se a gente não ia ter a aparência do mal, e a palavra de Deus diz que a gente precisa fugir da aparência do mal. Mas o fato da gente estar celebrando esse momento festivo com os nossos irmãos e amigos mais próximos, né? Aqueles que nós mesmos iremos convidar, será para a gente se alegrar, festejar, comer comidas gostosas, né? Fazer brincadeiras, brincar com os nossos filhos, quem sabe dançar um forrozinho com o nosso esposo ou com a sua esposa, enfim. É isso que nós estamos fazendo, celebrando, agradecendo, felizes por mais um ano, felizes por mais esse novo tempo que se inicia na nossa vida e tudo mais que Deus tem derramado sobre nós, né, até agora. Então, esse é o intuito de estarmos lá. Existe um ambiente propício para isso, existem músicas propícias para isso, existem brincadeiras propícias para isso, tudo dentro desse contexto de vida em Cristo. E aí, a outra pergunta que surgiu: e como é que eu vou explicar isso para os meus filhos? Porque eu não permito que meus filhos vivam a festa da escola e eles vão viver a festa da igreja. Você vai explicar para o seu filho simplesmente que existem lugares, né, ambientes que não são devidos para uma vida de um crente. Por exemplo, a festa que é colocada dentro da escola, ela vai festejar uma festa mundana, onde será celebrado um homem que serviu a Deus e foi intitulado como santo, como se ele vivesse e fizesse milagres ainda hoje, e vai glorificar o nome dele, né? E o ambiente, as músicas, a forma como isso é tratado não agrada a Deus. A nossa festa é uma festa familiar, onde nós estaremos vivendo e celebrando a vida, comemorando e brincando, mas nós estaremos glorificando o nome de Jesus Cristo, nós estaremos louvando ao Senhor Jesus, e não a nenhuma pessoa, e não a nenhuma referência de pessoas que foram canonizadas. Então, as crianças, elas precisam compreender, conhecer e saber essa história, para que elas saibam dividir já desde pequeno e entender já desde pequenos os tipos de ambientes que nos convém, né? E a gente não vai estar trazendo para as pessoas essa questão da aparência do mal, né? E eu posso dizer para vocês, meu irmão e minha irmã, que em todo tempo nós seremos sempre apontados de alguma forma dentro da nossa forma de viver. Existe o legalismo, aquelas pessoas que acham que é assim e pronto, né? E existe o cristianismo, que nós podemos viver com alegria e liberdade em Cristo, né? Então, assim,
aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. E é isso que importa para o Senhor Jesus. Se você está ali, vivendo esse momento em família, alegre, feliz, louvando a Deus, curtindo esse momento, brincando, se divertindo, como quando você vai no shopping, como quando você vai numa praia, quando você vai numa lanchonete. Existem muitos lugares que nós vamos que os ambientes nem sempre são propícios para nós estarmos, mas nós estamos lá. Por exemplo, uma praia. Às vezes eu vou à praia e tem, assim, pessoas vestidas de todas as formas, sons ligados com várias músicas, mas eu estou naquele ambiente fazendo a diferença ali. Eu posso escolher ir para um outro tipo de praia, né? Para uma praia mais tranquila, um lugar mais legal para eu ficar. Mas existem momentos que não dá, então eu vou para aquele local, mas eu vou viver esse momento de forma diferente. Mas um filho de Deus que tem identidade em Cristo, ele não se sente bem em determinados ambientes, porque o nosso coração está em louvar a Deus, né? A gente está com um coração que ama a Deus, né? Em todos os lugares. E aí algumas perguntas vieram. Mas esse ambiente, o fato de eu levar e participar e levar meus filhos para uma festa como essa, também não vai dar a brecha, o direito deles disserem por que eu posso dançar um forró na festa da igreja, me divertir, comer, brincar com meus amigos, e eu não posso ir para um forró da escola, um forró fora da escola, ir para um Caruaru da vida, ir para uma festa que vai ter um Chevrolet Hall, alguma coisa desse tipo, para os pais que têm filhos jovens. Porque simplesmente esse ambiente não nos cabe, né? E se você é adulto e pensa dessa forma, se existe a festa da igreja, então também posso me divertir em outras festas, eu quero dizer para você que só quem tem isso no coração é quem não tem identidade de filho. Porque quem tem identidade de filho não vai buscar viver um contexto diferente daquilo que o Senhor pede de cada um de nós. Então, lá em 1 Coríntios, quando a gente estuda me é lícito, mas nem tudo me convém, também traz para a gente essa questão de que ambientes nós estamos frequentando e aonde nós estaremos, aonde nós estamos vivendo, de fato, essa questão. E quando a gente vai para a questão bíblica hoje, para falar de dançar, a gente vai ver, por exemplo, na parábola do filho pródigo, a primeira coisa que o pai, que representa Deus, faz é dizer: vamos fazer uma festa, porque esse filho estava perdido e ele voltou, e vamos celebrar isso. E aquela festa, com certeza, houve dança, houve celebração de alegria, de festejo, né, de glorificar também o nome de Deus. As festas de casamento, na vida dos judeus, por exemplo, ela durava 7 dias. E dentro desses 7 dias, não eram músicas ou danças que era exclusivamente para louvar a Deus. Mas dentro do coração as pessoas estavam festejando a vida e a alegria de ter um Deus que abençoou com aquele casamento. E é claro que quando a noiva vai dançar para o noivo, a noiva não está dizendo: eu te amo, Jesus. Ela está dizendo: eu te amo para o noivo. Então não tem como eu seduzir o meu marido dizendo, olhando para o meu marido dizendo: Jesus, eu te amo, Jesus, eu te louvo. Não, quando eu vou falar uma frase de amor para o meu marido, quando eu vou dedicar uma música de amor para o meu marido, eu vou escolher uma letra que traga para o meu marido aquilo que eu quero externar e dizer para ele. Então, muitas vezes a gente também quer purificar e santificar áreas que não são devidas ali para colocar o nome de Deus, porque eu estou fazendo uma homenagem a uma pessoa, eu estou externando o meu sentimento por uma pessoa. Mas isso também não quer dizer que dentro desse sentimento, dentro daquilo que eu vou externar, ou dentro de alguma dança que eu queira fazer para o meu amado, eu não esteja também glorificando a Deus. Por quê? Porque eu estou limitando até onde eu vou fazer, até onde eu posso ir, como eu posso ir. Se você está indo para uma festa de um arraiá de família, que é promovido por uma igreja, e você tem dificuldade de ver uma pessoa dançando, você vai olhar para as partes dela, você vai se sentir seduzido por ela ou seduzida por ele. Então não vá, meu irmão. Vá primeiro aí trabalhar o seu coração nessa área, pedir a Jesus que lhe cure nessa área, porque a nossa intenção ali é festejar e celebrar a vida entre os irmãos. Não existe sedução, não existe nada além de verdadeiramente celebrar. Assim como as festas de casamentos que existiam naquela época, assim como todas as festas que existiram naquele tempo. Inclusive, Jesus participou de todas elas e condenou muitas vezes os celebrantes daquelas festas, dos fariseus e sacerdotes, porque nos seus corações estavam muito mais o fim lucrativo do que qualquer outra coisa. Então, as festas que eram religiosas daquele tempo não estavam verdadeiramente levando as pessoas a adorar a Deus. E às vezes uma festa que não é religiosa leva-nos a adorar a Deus pela forma como o nosso coração verdadeiramente entende essa vivência em Cristo.
E quando nós temos essa identidade de filho, tudo que nós fazemos para viver essa vida com Ele, porque Ele conhece e sonda os nossos corações. Jeremias 31:33 diz que vivamos de modo que podemos dizer como salmista: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Oro para que assim seja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, muitas vezes a gente tem no nosso coração essa questão de viver, né, a vida apontando as coisas, nos parando por algumas coisas, mas na nossa vida, num contexto mais simples, num contexto mais geral, nem sempre a gente de fato vive aquilo que deve ser vivido. Lá em 1 Coríntios 10:31 diz: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, né? E lá em Tiago 1:5 diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente e de boa vontade, e lhe será concedida. Então, gente, o que eu quero trazer para a gente é exatamente isso. É a forma como nós vamos nos portar, nos conduzir, que vai direcionar verdadeiramente aquilo que nós estamos vivendo externamente. Então, dançar uma música ou duas, glorificar o nome de Deus, celebrar a vida em família, festejar, comer pamonha, comer canjica, dançar, quem sabe, um forró com seu esposo, com a sua esposa, não vai tornar você um pecador. Agora, eu sei o que é pecado. Eu sei o que é pecado. Pecado, por exemplo, é você ver pornografia à noite na internet ou num cinema Netflix e depois ir para a cama com o seu cônjuge com a intenção do que você estava olhando. Pecado é você ter o seu coração voltado para as lascívias da vida, para as coisas que verdadeiramente importam ao seu coração sujo, e você continua mantendo uma capa de crente, querendo parecer externamente alguém que realmente serve a Deus. Errado é você não conversar com seus filhos e não conduzir os passos dele ao caminho, não desprender tempo para fazer leitura bíblica com eles, para ensinar a eles essas verdades que precisam ser infiltradas na mente dos nossos filhos já desde pequeno. Nós precisamos infiltrar na mente dos nossos filhos a cultura do reino e não a cultura da terra. Então, muitas vezes a gente fica esquentando a nossa cabeça por causa de uma celebração em comunhão com os nossos irmãos e amigos, mas nós não nos preocupamos com o que os nossos filhos têm feito na internet, no TikTok, nos Instagrams da vida, com quem tem conversado, como tem se comportado, e muitas vezes nós estamos alimentando muitas coisas mundanas no coração dos nossos filhos e até nos nossos, mas nós não nos percebemos. E quando parte para um momento como esse, como vai ser externado, o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão dizer, aí a gente se preocupa. Mas o que a gente tem vivido de fato em Cristo? Meu irmão e minha irmã, se você tem identidade de Cristo, se você vive uma vida em Cristo, as pessoas conhecerão você pelo seu comportamento. Não é o fato de você dançar uma música ou de você celebrar uma festa entre irmãos que vai tirar você desse lugar. Tenho certeza disso. Tenho exatamente 20 anos dentro dessa comunhão, né, dentro dessa igreja. Sempre celebrei essa festa, mas ninguém nunca me viu como uma pessoa mundana por causa dela. Todas as pessoas sempre me veem como uma mulher de Deus, uma serva de Deus, uma crente que vive a vida em Deus, porque a minha vida, né, ela externa essa identidade. Se a sua vida externa essa identidade, se os seus filhos vão aprender sobre essa identidade com você, então não se preocupe, porque quando as pessoas chegarem perto de você, chegarem perto de seus filhos, eles vão entender que não é um arraial da família que está tirando você do foco daquilo que Deus tem determinado para a sua vida. E para encerrar, eu quero ler para vocês Efésios 4:22-24 e Romanos 8:14-15, e dizer para vocês o seguinte: Efésios 4:22-24 diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-vos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Dance em santidade, meu irmão, se alegre em santidade, sirva ao Senhor, glorifique a Ele, celebre a vida, porque Ele conhece o seu coração. Romanos 8:14-15 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito Santo que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos:
Abba, Pai, Paizinho. Se a sua vida é uma vida de clamor ao Pai, se a sua vida é uma vida que permanece em Cristo, pode ter certeza, ninguém vai te julgar por um momento de celebração como esse. As pessoas podem ser convidadas e elas entenderão o que realmente é se alegrar e se divertir na presença do Senhor, sem dependência de nenhuma química, apenas com a alegria que vem de Deus. É isso que nós vamos viver, né? É isso que nós vamos celebrar, é isso que nós vamos fazer amanhã. Tenho certeza disso. Que o Senhor possa estar conduzindo o seu coração e que o Senhor possa estar te levando a entender e abrir a sua mente para que você possa viver isso com toda clareza e com toda alegria. Mas caso isso ainda traga um pesar ao seu coração, então, meu irmão, quando a gente vai fazer algo com pesar, a gente não está fazendo para o Senhor. E tudo que a gente faz para o Senhor é com alegria e leveza. Vem viver esse momento com a gente. Eu tenho certeza que você vai gostar muito de celebrar esse tempo conosco. Deus abençoe a vida de vocês.